Olá, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série sobre trabalho de sexualidade na vida real. Como é a vida? Quais são as possibilidades, as oportunidades, as possibilidades de usar o seu conhecimento na área da sexualidade em ofertas de serviço de formas que façam sentido na sua vida, que façam sentido na maneira como você estrutura a sua prática, o seu consultório, a sua profissão. Então, hoje a gente vai conversar com a Luísa Prado, que é pediatra pneumologista, costumava trabalhar em consultório presencialmente e precisou fazer uma transição de carreira. Eu vou deixar ela contar essa história para vocês, mas hoje em dia ela trabalha com educação parental, com consultoria nessa área e me deu a honra de ser minha aluna no curso de terapia cognitiva sexual da infância e da adolescência. Hoje você vai ver como é que ela fez para organizar tudo isso nessa transição de carreira. Vou chamar a Luísa aqui. Luísa, seja muito bem-vinda. Oi, Aline, obrigada pelo convite. Então, eu trabalhava no Rio de Janeiro, no consultório. Eu tinha um consultório na Zona Sul do Rio, trabalhava numa maternidade pública também. E surgiu a oportunidade, enfim, do meu marido morar fora, né, ser expatriado a trabalho. E aí eu vim aqui para cá, para Singapura, com meus dois filhos pequenos, viver essa grande aventura. E me vi numa situação de, bom, sou médica, pediatra. Infelizmente aqui a parte clínica, né, eu não consigo, exercer minha função e com 2 filhos pequenos, sem rede de apoio. E aí eu comecei eu não consigo ficar parada, né, muito difícil, então comecei a buscar, opções e oportunidades de estudo, de trabalho, de, né, como me reinventar mesmo, já que o atendimento pediátrico online é possível, mas, obviamente, a demanda cai muito, né, comparativamente ao consultório que eu tinha lotado. E foi quando surgiu o seu curso para mim, e eu me encantei, comecei a ver seus vídeos, o seu Café com TCS, sobre infância e adolescência, e aí eu me apaixonei pelo tema, porque é um tema que não é tão debatido na pediatria. A gente fala muito sobre abuso sexual e só. A gente não fala tanto sobre como ver a sexualidade, né, como trabalhar, como orientar essas famílias em relação à sexualidade, para ter uma sexualidade saudável na vida adulta. Então, obviamente, o abuso sexual é muito importante, mas não é só isso, né? A gente tem diversas formas de prevenir desfechos, ruins e até de trazer uma sexualidade bacana para essa criança quando ela for adulta. Conforme eu fui fazendo o curso, eu fui vendo a urgência de falar isso para outras pessoas, né. E aí eu comecei a juntar, na verdade, amigas também, né, mulheres expatriadas aqui brasileiras, para em rodas, para falar tudo que eu estava aprendendo, tudo que eu estava estudando, e dividir tudo isso. E aí começaram a surgir várias, pessoas interessadas em participar. Eu comecei a fazer mais publicações no Instagram sobre esse assunto, não só sobre pediatria, mas também incluindo sexualidade. E aí foram surgindo pessoas: "Ai, a Luísa está falando sobre esse assunto. Eu estou Uhum. precisando de uma consulta sobre isso. Ah, eu passei por uma situação com meu filho sobre isso. Você consegue me orientar? Você consegue me ajudar sobre isso?" E assim foi surgindo. Conforme eu fui falando sobre esse tema, as pessoas começaram a ver que eu estava trabalhando com isso, estudando com isso, começaram a pedir ajuda, a pedir consulta e orientações. E assim foi crescendo e foi por aí, esse é o caminho. Não, e eu ia dizer que é interessante que, assim, é uma coisa que você poderia estar fazendo presencialmente, né. Sim, Poderia sempre ter feito, digamos assim, mas que de alguma sim. maneira parece que esse assunto não entrava muito no radar, né. Na consulta de pediatria, eu faço sala de parto, então muitas vezes eu chega bebê lá ali recém-nascido. Tem tanta coisa para ser dita, mas tanta coisa. Então a gente fala, né, alimentação, vacina, desenvolvimento, tem tanta coisa para falar, que a sexualidade ela não tem espaço. Ela não tem espaço na consulta. E conforme as crianças vão crescendo, é muito comum você também ver os pais sumirem do consultório. Eles só vão no consultório quando o filho está doente. Aí muitas vezes é encaixe, muitas vezes é para ver alguma coisa muito específica e aí você aproveita que está ali para falar sobre outros temas, mas é muito difícil os pais abordarem um pediatra, né, não é tão comum, não é que não é difícil, acontece sim, mas não é tão comum. Está acontecendo tal situação ou como eu oriento meus filhos para esse tipo de tema. Então, por exemplo, o que tem surgido para mim agora é muito assim,
Ah, vi meu filho com brincadeira, né, sexual com outra criança, como agia, como agiu com essa outra família. Meu filho está reclamando de dor e aí descobri que alguém brincou, né, alguém mexeu. Como que eu faço para o meu filho, minha filha, né, entender da importância ali da parte íntima, porque está tendo muitas brincadeiras na sala de aula, ou, né, essa brincadeira está extrapolando. Então, assim, esses temas que vão surgindo, que às vezes era muito pontual no consultório, e agora com o curso traz uma bagagem muito maior e certamente faz com que eu questione mais sobre esse assunto. Como que tá isso? Como que funciona? Como que tá o que que você tem dito para o seu filho sobre isso? E assim por diante. Mas isso que você está dizendo é interessante, porque eu ficava daqui pensando assim, como que pediatra não é quem está na linha de frente da sexualidade, né? Mas eu acho que tem um pouco essa história. A sociedade, os pais, vejam o pediatra num lugar de doença e de orientações ali do dia a dia, Uhum, né? uhum, Como se a sexualidade não fosse parte dessa história. Até porque eu imagino que vai uhum. na cabeça dos pais, né? Não que a gente acredite nisso, mas na cabeça dos pais vai ser a sexualidade vai ser um assunto mais para frente. Digamos assim, né, É. quando eles já começam a assumir. Acho que isso faz sentido, mas fico pensando que quando você se colocou num outro lugar de alguma forma, quando você começou a falar do assunto, né, a demanda existia. Eles talvez não Sim. estivessem levando pra você, mas a demanda existia, né. Eu acho que essas consultas sobre sexualidade funcionam até mais online do que presencial, porque o que acontecia às vezes no consultório é que os pais queriam falar sobre um assunto, só que a criança está dentro do consultório. Então, como que você vai falar sobre esse assunto? Verdade. Então, esse assunto muitas vezes não surge. Quando surgia, normalmente tinha alguém lá fora, um avô, enfim, uma babá, alguém lá fora, e falava: Fulaninho, já acabou por aqui, você pode sair. E aí a mãe abordava. Trabalhava, né? Eu sou funcionário do município de Duque de Caxias. E logo que eu comecei, que eu passei no concurso, eu fui trabalhar em posto de saúde. E eu lembro que chegou uma menina para mim com queixa: "Ah, tá ardendo para fazer xixi". E aí eu fui avaliar a genitália. E aí, na verdade, ela tinha sido abusada. É diferente, né, você tá ali numa situação que você precisa olhar e precisa ver, né. Quando Uhum. a gente fala sobre trocas e orientações e conversas do como prevenir, o que eu devo falar, como que eu devo responder as perguntas dos meus filhos, ou como eu ajo numa brincadeira, a criança normalmente não é para estar presente. Ou seja, essa parte de orientação de pais mesmo, né. Exatamente. Orientação de pais mesmo. A mãe, inclusive, não consegue nem falar sobre o assunto. As poucas vezes que eu fazia algum comentário, quando eu já vinha criança mais velha, você sentia que os pais ficam desconfortáveis, né, porque tá na Uhum. presença. Quase né, você tá fazendo esse comentário aqui na frente dele, você vê que os pais têm uma dificuldade, né, de falar sobre o assunto. É porque eu imagino que vai entrar exatamente onde eles não conseguem, né, que é trazer o assunto em família. Eu acho que a orientação de Sim. pais, ela tem essa função de preparar esses pais para poder trazer o assunto em família, que é a parte mais Uhum. difícil. A gente vê isso na terapia de casal também. Você colocar o casal ali e começar a falar de sexualidade com eles, exatamente o problema deles é poder falar da sexualidade que eles fazem um com o outro entre si. Muitas vezes a gente tem que fazer esse meio de campo com um, com o outro. Agora, me fala um pouco assim de como é que foi a tua experiência com as outras mães expatriadas, né? Porque eu acho que o teu público hoje em dia é principalmente mãe expatriada ou tem gente no Brasil? Como é que você tem feito? Como eu faço esses workshops, né, essas rodas, acaba sendo, as mães expatriadas. Mas os atendimentos individuais acaba sendo mais do Brasil mesmo, pessoas que me acompanham online. Com essas conversas é uma coisa que eu pretendo seguir. Eu acho que a gente consegue falar muito mais para mais pessoas, mas você Uhum. acaba não fazendo um trabalho tão individualizado, mas um trabalho mais eh, enfim, de prevenção como um todo, né, não tem workshop para falar sobre alimentação saudável, sobre como introdução alimentar, não é uma coisa específica para cada criança, mas, né, não estou dizendo que a sexualidade funciona como um combo, mas tem algumas coisas que isso podem ser ditas para mais pessoas, elas não precisam ser tão individuais, aí Claro. casos específicos, você faz consultas individuais. E aí, nessas rodas, assim, só para o pessoal que está vendo a gente entender, né? Você faz um sistema mais de você trazer um conteúdo, ou você deixa elas puxarem o conteúdo? Tem divisão por faixa etária, tipo, é mãe de criança junto com mãe de adolescente? Enfim, como é que funciona na prática, né? Eu escolho o tema, eu faço pelo tema, e aí acaba sendo às vezes
o mesmo grupo, né, que participa. Comecei falando mesmo como se fossem os marcos, né, da sexualidade, né, daquilo como o que a gente espera para cada faixa etária, e aí falei várias coisas, depois eu fiz uma outra falando sobre os abusos, como se fossem os novos abusos, né, sexuais possíveis, então na parte de online, internet, rede social, como funciona. Teve um encontro para falar sobre aquele filme Adolescência, então acabou entrando também uma parte aí de sexualidade, então o próximo eu vou falar sobre adolescência, então acaba que separa um pouco, mas sempre tem aquelas mães que querem ir independente da idade dos filhos, porque acham interessante. Mas isso é uma coisa interessante, quando você começa a falar para o público, você vai fazendo um grupinho de fãs, assim, que são as pessoas que vão estar ali sempre e, a despeito do que você esteja falando, elas gostam de te ouvir falar. E isso é bem legal, eu gosto É. muito do tema que você fala, né. E aí me conta um pouco, assim, dessa parte de orientação de pais, o que que você vê do ponto de vista de desafios, de possibilidades, né, assim, como é que é? Os pais te Hã, procuram? Você falou que eles te procuram para fazer, tipo, consulta, né? eu acho que o grande desafio é os pais entenderem que muitas vezes eles precisam de ajuda para orientar eles. As consultas, assim, é quando já aconteceu alguma coisa. É difícil você ver alguém: "Ah, não, eu quero uma consulta porque eu quero uma orientação para não ter um desfecho ruim". Eu acho que esse que é o grande desafio, é a gente conseguir mostrar para as pessoas e convencer as pessoas de que para ter filho a gente precisa estudar, e a gente precisa, eh é um projeto da nossa vida, né. Filho é um projeto da nossa Uhum, vida. Então a uhum. gente, como todo projeto, a gente precisa, quando eu falo estudar, não só abrir livro e estudar, mas às vezes precisa de orientação ou mesmo de um livro para estudar. Então a gente precisa realmente estudar. Até porque eu acho que as gerações elas vão passando, vão mudando, a gente tem novas, desafios, as idades das crianças também têm novos desafios, e é difícil a gente conseguir acompanhar, então acho importante a gente conseguir mostrar para as famílias a importância de ter uma orientação. Você está fazendo a pós em educação positiva, não é isso? Isso. Nesse movimento, eu imagino aí de ficar Isso, online, a ideia exatamente. é essa? Na verdade, eu sempre estudei, sempre li sobre educação positiva. Quando surgiu a oportunidade também de fazer uma pós-graduação nessa área e vendo com a sexualidade, porque eu acho que a sexualidade nada mais é do que uma orientação parental. É, isso é uma coisa importante, assim, até para quem está escutando a gente, quando a gente fala de sexualidade na infância e na adolescência, gente, é orientação para a rede de proteção. Ninguém vai fazer terapia com a criança, ou com o adolescente, ou terapia sexual, a não ser que realmente essa criança esteja tão vulnerável que você é a única pessoa disponível, né, às vezes acontece. Criança, completamente vulnerável, sem ninguém na rede, aí vai cair na mão do profissional de saúde, do psicólogo forense, sei lá. Na clínica, né, do dia a dia, vai ser um lugar de orientação de pais, orientação da escola. Como é uma orientação de pais, eu falei: "Bom, então vou continuar aqui essa linha aqui de estudar sobre orientação". Na própria pós-graduação tem uma parte falando sobre sexualidade. Então foi por esse caminho aí que eu resolvi fazer essa pós-graduação aí de educação positiva, e nessa ideia mesmo de poder fazer mais atendimentos online, né, que eu acho que traz uma liberdade, né, profissional. Eu amo pediatria, sempre amei ter consultório, mas demanda, né, demanda muita energia. Então, você poder ter um pouco mais de liberdade de fazer atendimento online, eu acho que é bacana. E acho que vocês, no lugar de pediatra, já têm um lugar de confiança, né, então assim, pai e Uhum, mãe, quando pensa em alguém para orientar sobre criança e adolescente, o pediatra uhum. está ali encabeçando a lista, né, das figuras Sim. preferenciais. E acho incrível quando vocês vêm nesse movimento, né, quando você vem nesse movimento de pensar consultoria para pais, pensar um olhar de educação positiva e de ver a sexualidade nesse contexto, porque a forma como eu penso, né, e como eu trago no curso de infância e adolescência, é exatamente um olhar positivo. Acho que esse talvez seja o grande diferencial, né, um foco no desenvolvimento, realmente olhar de uma forma científica para o desenvolvimento psicossexual, entender que aquele indivíduo ali está se desenvolvendo dentro de um contexto, tem um corpo que se desenvolve, né, uma série de funções mentais, de regulação das emoções, que vai se desenvolvendo e que precisa de suporte para se desenvolver.
como todo o restante do desenvolvimento, né? A criança precisa de suporte para aprender a andar, precisa de suporte para comer sozinha sem engasgar, precisa de suporte para... E aí a sexualidade, ela entra nesse contexto, né? Entender a sexualidade não só como uma prevenção de desfechos negativos, não vai engravidar na adolescência, não vai pegar uma IST, não vai transar antes da hora, não vai ser abusado. Normalmente fica nesse lugar, mas acho que quando a gente entende a sexualidade numa perspectiva de desenvolvimento e dentro de um olhar de promoção de saúde, de prevenção, de educação sexual, na verdade, isso é o que a ciência mostra que realmente é efetivo quando a gente pensa em prevenção de desfecho negativo. E promoção de desfechos positivos. Não basta a pessoa não ter tudo isso. Não engravidou, não sei, então tá tudo certo. A gente sabe que não, né? Que tem... Então agora vai iniciar a vida sexual como? É legal poder ver a ideia da sexualidade nesse contexto mais amplo de educação, de promoção de saúde. Quando a gente pensa em sexualidade, a gente já sabe também que o desfecho, os piores, depende de como a família, né? Qual é o estilo parental daquela família. Então, eu acho que tudo se mistura. A orientação, né? Uma educação positiva com uma educação sobre sexualidade, eu acho que tudo tá ali junto. E assim, eu acho que tudo isso também abriu um espaço na minha cabeça gigante também, né, de como as coisas foram se encaixando e foram fazendo sentido, e mudou até a relação, por exemplo, muitas coisas com meus filhos também, né, porque eu comecei, meus filhos eram muito pequenos, né, então isso você também começa a fazer isso dentro de casa, né. E por isso que eu falo como é importante a gente falar para essas famílias a importância disso, de não esperar o desfecho negativo para procurar orientação. Eu gosto de ver essa história do momento em que eles procuram, porque isso é verdade, assim. Cada vez mais a gente vê, principalmente quanto mais o pessoal começa, tem o filme Adolescência, tem o Felca, quanto mais o pessoal começa a falar de tragédia, e tem algumas pessoas por aí na internet falando bastante da importância Uhum. das tragédias possíveis, né? Acho que fazem um serviço que é interessante no serviço de aumentar a consciência das pessoas sobre, olha, tem que fazer uma ação preventiva, não dá para esperar, né, o vazamento começar para você tentar ir lá botar um Durepox. Essa ideia, ela é boa, mas muitas vezes o que a gente vai ver são os pais exatamente procrastinando por mil questões, né? Porque a vida de ninguém é fácil, porque não é um assunto que é fácil para ninguém, e aí vai falar com quem. Então, muitas vezes a gente vai ver esses pais nesse limbo, a escola numa situação super difícil no Brasil. Em Uhum. Singapura eu sei que a escola tem todo um outro lugar, né? Se você quiser falar um pouco disso. Uhum. Mas assim, Uhum. no Brasil, a escola está de mãos atadas muitas vezes em relação à questão da educação sexual, não consegue ser um agente muito ativo nessa rede de proteção à criança, infelizmente. E aí, o que a gente vai ver são esses pais sem saber para quem pedir ajuda. E eu acho incrível quando eles descobrem, nossa, né? Eu fico pensando nesse povo que te procura no Brasil, nossa, doutora Luísa, Isso. claro, quem mais poderia ser, né? Exatamente. Mas É o que você precisou fazer acontece. um movimento ativo para as pessoas linkarem o Lé com o Cré, né? De que você, que é pediatra, também pode falar sobre isso. Mas eu acho que não é todo pediatra que pode falar sobre isso. Eu acho que é um movimento que eu acho que isso precisa ser desenvolvido, sei lá. Eu acho que é um projeto que precisa ser desenvolvido, inclusive, dentro da pediatria. Eu concordo com você, eu acho que o pediatra seria a primeira pessoa a falar sobre isso com a família, mas isso não acontece. Então, eu acho que é um trabalho que deve ser feito. Ou pelo menos assim, saber um pouco mais de como ajudar essas famílias, ou pelo menos abrir o olho delas, sabe, durante a consulta. Da importância disso. Eu Uhum. acho que esse talvez é o diferencial, porque, como eu falei, às vezes é muito difícil a gente falar principalmente na frente das crianças, mas a gente aponta sobre esse assunto, a gente faz com que os pais pensem sobre isso, porque às vezes, muitas vezes, eles nem param para pensar na importância disso. Com a internet, o que eu vejo é que exatamente como as pessoas falam sobre muitos desfechos ruins, isso tem causado pânico nas famílias. Eu não sei se é bom. Porque vai para um outro lado. Vai para um outro lado, o lado do pânico, o lado do desespero total, do medo total de tudo e de todos. E, na verdade, fica ainda mais difícil para falar sobre sexualidade com os filhos, de forma sincera, sabe, de forma que realmente ajude. Mesmo um pânico que tira outras pessoas que poderiam ser elementos importantes da rede, por exemplo, a escola, que em vários lugares do mundo a escola é responsável pela educação sexual, ponto. No Brasil já foi assim. A gente tem lei nessa direção, as leis vêm sendo modificadas, mas elas respaldavam muito o lugar da escola nesse lugar, exatamente para os pais poderem entrar num lugar de transmissão de valores, de transmissão de regras familiares, de tradições familiares,
que é a complementação que a gente entende que é mais É, eu razoável. posso falar daqui, para eu tá até aqui. Eu tenho uma planilha da escola que eu recebi sobre sexualidade, sobre aqui ó, sobre o que es o de pra cada faixa etária. Maravilha. Entendeu? Olha Então, aqui. uma planilha sobre começando com 2 anos, que é a idade que a escola começa, de 2 a o que que a gente espera para 2 a 3 anos? O que a gente espera para 3 e 4 anos? 4 e 5, 5 e 6. Isso é pré-escola. E aí fala sobre sentimento, sobre corpo, relacionamento, ambiente. E aí tem cada item para cada faixa etária. Isso a escola faz. Não só isso, eles fazem também reuniões com os pais para explicar o currículo, isso eu recebi numa das reuniões, para explicar o currículo, né, e o que que a gente deve fazer em casa, como que a gente deve agir, o que que a gente tem que falar. Então é incrível, realmente, a escola é ativa totalmente sobre isso. E eu acho que no Brasil, minha impressão daqui, é que como a escola foi colocada um pouco de lado nesse processo, tanto a escola, porque a escola, coitada, foi colocada de lado nesse processo, mas é lá mesmo que acontecem as coisas, né? Então, e depois vão cobrar é da escola. Né? Ah, como que aconteceu aqui dentro? Ué, a criança tá onde, né? Ou é dentro, né? Em casa ou é na internet, atrás da moita que não vai ser. Então, de certa forma, acho que tanto a escola quanto as famílias vão acabar pedindo ajuda de profissional de saúde, que é isso que a gente já está vendo. Orientador É. parental, psicólogo, Uhum, uhum. educador sexual, pediatra, prestando consultoria para esses players que estão ali tentando dar Isso. conta sem muita ferramenta. Né? Porque o que acontece é que quando a Uhum. escola é tirada desse lugar de educação sexual, o professor não tem informação. Porque esses professores que trabalham com esse currículo aí, que você me mostrou, eles são treinados nesse currículo. Eu não sei se eu falei anteriormente, me inscrevi para ser voluntária na escola. E para eu ser voluntária, eu fiz um cursinho lá, mas eu tive que fazer um curso sobre sexualidade, online, antes de eu poder ir na escola participar. E aí, conversando com outras mães, uma outra mãe, ela, além de ser voluntária no que ela está fazendo comigo, ela vai ser voluntária também na biblioteca da escola. E ela já tinha feito esse curso. Então, assim, é para todo mundo. E na biblioteca ela não vai lidar com criança, ela vai estar lá botando o livro no lugar, separando o livro. Mas só dela estar no ambiente escolar, ela é obrigada a fazer um curso que dura uns 30 minutos, mas que tem todas umas orientações de como se portar, como se a criança relatar alguma coisa para você, o que que você tem que fazer, Uhum. quem é a pessoa responsável na escola, se a criança quer ir no banheiro, se estiver junto com você, o que que você vai fazer, onde você vai, se a criança o que que você pode encostar ou não encostar, né, assim, no caso, não pode sentar no colo, você não pode dar beijo, você não pode abraçar, se ela criança fizer, você pode receber, mas você tem enfim, todo um protocolo do que do que a pessoa que está ali como voluntária pode fazer. E isso, no fundo, é treinamento. Treinamento para a equipe, treinamento para quem está dentro da escola. Que eu acho que cada vez mais vai ser uma demanda. Isso já existe, eu Uhum, imagino que isso foi, né, teve alguém pensando sobre isso dentro da escola. Se essas pessoas não estão dentro da escola, a escola vai precisar da mesma forma, né, os pais vão precisar da mesma forma. Eu vejo aí um campo muito amplo de atuação, de possibilidades, de consultoria, de coisas mais especializadas. Então, por exemplo, como você falou, né, quando eu faço uma consulta com uma família, você consegue ir lá pegar o sistema de valores dessa família, o que faz sentido para eles, os estilos parentais deles, enfim, né, a situação como está uhum, acontecendo, o contexto onde eles estão. Se você vai falar para um grupo maior, você vai fazer uma coisa mais educativa, digamos assim, né, vai trazer, uhum. às vezes, um tema ali mais específico, falando de uma forma menos pessoal, né, mas são muitas possibilidades de aplicação desse mesmo conhecimento. Eu acho que também o fato de eu estar aqui vivendo tudo isso na escola das crianças, me trouxe mais ainda a importância, sabe? Da sexualidade, da orientação, da presença da escola, estar vivendo isso com meus filhos, sobre essa orientação com a escola, vendo como eles fazem e vendo como é possível, gente. É totalmente possível fazer isso no Brasil, faz uma grande diferença. Luísa, muito, muito obrigada, assim, é um prazer enorme poder ter você no time TCS e ver, né, o que que você vem fazendo aí. Espero que você continue levando, os conhecimentos de sexualidade para o mundo, para as mães expatriadas, né, principalmente quem está expatriado aí sem rede de apoio, a gente sabe que Uhum. tem muitas outras camadas, né, aí nessa Uhum. maternidade expatriada, então acho que é muito fundamental esse trabalho que você vem fazendo.
Uma alegria enorme. Obrigada, um prazer meu. Obrigada pelo convite. E a gente continua com a nossa série sobre diferentes aplicações da sexualidade nas mais diferentes áreas. Se você quiser saber um pouco mais sobre as oportunidades de formação nessa área de sexualidade da infância e da adolescência, na terapia cognitiva sexual, vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma série de links. Confere lá, a gente se vê no próximo vídeo.